Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Raquel Cristina, sou psicóloga, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que tem o intuito de te desenvolver como mulher e como pessoa. Hoje a gente vai conversar sobre um dos temas mais sensíveis e ao mesmo tempo mais confusos dentro dos relacionamentos afetivos. O estilo de apego de uma pessoa e mais particularmente a gente vai falar sobre o apego evitativo e o apego ansioso. Eu não sei se você conhece, mas a gente vai falar sobre eles, tá? E talvez você esteja hoje em um relacionamento onde você sente que ama, mas ao mesmo tempo você sofre muito. Talvez você se veja aí correndo atrás dessa pessoa, tentando manter o vínculo, enquanto o outro parece querer fugir, se afastar e se calar. E aí vai criando muros, né, na relação de vocês. E eu sei também que você se culpa por ser demais, por querer demais, por sentir demais, por demandar demais. E se esse cenário que eu fui te falando aqui parece familiar, esse vídeo foi pensado e estruturado exatamente para você. Hoje eu quero te ajudar a entender o seguinte: por que esses dois estilos de apego se atraem? O que acontece quando eles se encontram e decidem se relacionar? E principalmente, como você pode sair desse ciclo emocional que tanto desgasta você? Fica comigo até o final, porque esse conteúdo aqui pode mudar muito a forma como você vive e escolhe os seus relacionamentos. Bom, antes da gente falar das diferenças entre o estilo de apego evitativo e o estilo de apego ansioso, é muito importante a gente alinhar o que é o estilo de apego. E aí eu preciso te contar o seguinte: nosso estilo de apego, ele é como se fosse um molde emocional que a gente aprendeu lá na nossa infância, nas nossas primeiras experiências de vida. É a forma como você aprendeu a se vincular com quem você ama, com quem você tem afeto. É sobre como você lida com afeto, com distância, com presença, com abandono. E se esses seus vínculos na infância foram seguros, consistentes, afetivos, é muito provável que você tenha desenvolvido o estilo de apego seguro. Mas se os seus vínculos eles foram estáveis, ausentes, confusos, você pode ter sim desenvolvido o estilo de apego mais ansioso, mais evitativo, ou até mesmo desorganizado. Tem uma galera que tem o estilo de apego desorganizado. E é exatamente aí que entra uma coisa muito importante. E você precisa internalizar isso, tanto para não se culpar, quanto para julgar o outro. O teu estilo de apego, ele não é um defeito. Ele é, na verdade, uma adaptação emocional que você criou para conseguir sobreviver emocionalmente dentro do ambiente que você cresceu. E a gente sabe que muita gente aqui foi criada em ambiente extremamente tóxico, tá? Então, o teu estilo de apego, ele é explicável, ele é compreensível e, mais importante, ele é transformável. A gente consegue transformar esse estilo de apego. Então, não se culpa e não julga. Só tenta entender para conseguir lidar melhor. Tá certo? E agora que você já entendeu o que são os estilos de apego e como eles vão se formando na nossa vida, eu quero com você aprofundar no primeiro tipo de apego que eu quero analisar hoje, que é o apego ansioso, que, para variar, é o meu estilo de apego, tá? Quando a gente fala sobre apego ansioso, a gente está falando de uma mulher que sente muito, mas geralmente, infelizmente, ela sente em solidão. Se você tem esse estilo de apego, provavelmente você sente uma necessidade gigante de conexão com todo mundo o tempo todo, uma angústia muito forte quando você percebe que o outro está se distanciando emocionalmente, uma tendência a interpretar o silêncio como afastamento ou rejeição. E a gente pode até saber racionalmente que às vezes uma pessoa só está ocupada ou que nada aconteceu, que está tudo bem entre a gente, mas emocionalmente, esse silêncio já pode acionar um gatilho e a gente começa a pensar: será que ele não gosta mais de mim? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E esse tipo de pensamento ele vem muito rápido, de forma muito automática, e aí que mora o problema, porque muitas vezes leva atitudes, a comportamentos que são mais impulsivos, do tipo mandar mensagem o tempo todo, querer conversar na hora que está invadida pelas emoções, procurar garantias de afeto o tempo todo, demandar muito do outro. E aí, só para você saber o seguinte: o ansioso, o estilo de apego ansioso, ele geralmente tem uma ferida emocional central, que é
o medo do abandono. A gente morre de medo de ficar sozinha, de ser abandonada, e é exatamente por isso que a gente busca o tempo todo no outro sinais de segurança, que tá tudo bem, que ele não vai embora, tá? Só que ao fazer isso, muitas vezes a gente acaba gerando um efeito muito contrário, porque a gente sufoca mais e se sente cada vez mais rejeitada. Descendo mais a camada, a gente vê um problema que é um pouco maior. Eu vejo acontecer toda hora aqui no meu consultório, aconteceu comigo quando eu não tinha autoconhecimento, quando eu não fazia terapia, que é: quando a mulher ela tem um estilo de apego ansioso, ela geralmente, não é uma regra, tende a se envolver com a galera do estilo de apego evitativo. E é aí que as dores emocionais se intensificam e essa mulher começa a sofrer 2 vezes, 10 vezes mais. Vamos entender um pouquinho do que é o apego evitativo para a gente começar a nossa conversa desse relacionamento que é bem complexo. Bom, o estilo de apego evitativo, ele geralmente se desenvolve em pessoas que lá na infância eles não poderiam contar emocionalmente com seus cuidadores. E aí, o que acontece? Essa pessoa aprende que não é seguro depender emocionalmente de ninguém, que de certa forma é uma verdade. Só que essa pessoa vai para o extremo. Eu sempre falo, 8 ou 80 nunca é bom. O ideal é a gente ficar no meio, né? Essa pessoa, ela se fecha muito, ela se blinda. Ela cria uma autonomia emocional como forma de proteção. E na vida adulta, a gente observa muito o seguinte: são pessoas que geralmente têm muita dificuldade para lidar com os próprios sentimentos, geram um afastamento muito grande quando a relação começa a se aprofundar. No discurso e na fala, o que eu vejo muito? Eu sou assim, eu não gosto de drama, eu preciso do meu espaço, você é muito grudenta. E o que não dá para deixar de levar em consideração é que o evitativo, ele tem uma ferida emocional central que é medo da perda do controle emocional. Ele teme tanto ser engolido pelas emoções que ele prefere manter a distância. E esse grande conflito que eu falei começa exatamente por isso. Enquanto o ansioso se aproxima querendo conexão, o evitativo se afasta buscando proteção. E com essas duas personalidades emocionais tão diferentes, a gente não está falando se uma é boa ou ruim, não é sobre isso que a gente está conversando aqui, é sobre diferenças. E aí entra uma pergunta que eu sempre me faço e faço para os meus pacientes: o que o seu inconsciente está querendo quando ele junta você com uma pessoa que tem um estilo de apego tão diferente? Por que será que essas duas pessoas se atraem tanto? E por mais que pareça contraditório, né? Não é do nada. Existe uma força gigante que aproxima esses opostos. Deixa eu te explicar na prática o que acontece, por que essa atração acontece. Lá no começo do relacionamento, o ansioso enxerga o evitativo como uma pessoa forte, centrada, que não se abala facilmente, alguém que parece ser uma pessoa segura, tudo que ele não é. Já o evitativo vê no ansioso uma pessoa afetuosa, conectada, apaixonada, que se entrega, coisas que no fundo, ele sempre quis, mas ele nunca soube como lidar e como fazer. Só que essa ilusão inicial que acontece logo vai dando o lugar à realidade. É como se fosse 2 dançarinos tentando dançar ritmos completamente diferentes. Um quer proximidade, o outro quer mais distância. E essa atração, que não é consciente, tá? É importante a gente deixar claro, acaba levando os dois para padrões de comportamentos que são muito repetitivos e dolorosos. Por quê? Você vai observar que você já se atraiu por pessoas que têm padrões que não fazem bem para você. Aliás, eu quero te propor uma reflexão aqui. Quem é você nessa dança? Com quais dos 2 padrões você mais se identifica? Será que você é a pessoa que está sempre tentando resolver, mandar mensagem, pedir explicação? Ou você é a pessoa que sente que precisa fugir quando o outro começa a cobrar, te exigir ou se aproximar demais? Como eu te falei, não tem resposta certa, não tem resposta errada. A gente só está falando que é o estilo de apego e isso não é um defeito. Tá? A gente está buscando aqui uma consciência. E a consciência é o primeiro passo para a mudança. Lembra que eu te falei que estilo de apego é transformável? É mesmo. E para te ajudar nessa mudança de forma prática, eu quero te propor um exercício de autoconhecimento para que você comece a aplicar na prática. Aliás,
Tenha um caderno desse canal, porque todo vídeo aqui tem exercícios de autoconhecimento, ferramenta e técnicas da psicologia para poder te aproximar desse processo que eu acho lindo, que é desenvolvimento pessoal, tá? Pega aí um papel e caneta e responde algumas coisas para você ter informações que vão te ajudar a lidar melhor com esse estilo de apego. Primeiro, quais comportamentos no outro disparam insegurança em mim? Segunda pergunta, como eu costumo reagir quando eu me sinto rejeitada? Terceira, que necessidades emocionais estão presentes por trás das minhas reações? Quarta, que atitudes eu posso ter para me acolher antes de buscar acolhimento no outro? Querida, você não tem noção, mas esse exercício ele vai te ajudar a entender muito melhor as suas emoções e vai fazer com que você consiga agir com mais consciência. E vou te falar, consciência abre janelas internas que você nem sabia que existem. Então não deixa de fazer esse exercício, porque eu tenho certeza que ele vai te dar muitas respostas que você às vezes não tem ideia que precisa. E você não é carente, você não é grudenta, você não é fria. Qualquer outro rótulo que te deram por conta do teu estilo de apego, eu preciso que você desconsidere. Porque você tem necessidades emocionais e algumas dificuldades para se conectar com pessoas. E você pode sim reescrever a tua história afetiva. Não esquece disso, tá? Se esse vídeo aqui fez sentido para você, já curte para eu e o algoritmo sabermos por quê. Cada vez que você curte esse vídeo, alcança o maior número de pessoas, o algoritmo entende. Faz sentido para eu divulgar para outras pessoas e assim você me ajuda com o meu propósito, que é ter um canal cheio de mulheres que estão se desenvolvendo, que estão levando a vida de uma forma mais leve, mais plena e com muito mais saúde mental. Se inscreve no canal, porque minha meta agora é postar um vídeo por dia e eu tenho certeza que esse vídeo vai te desenvolver como mulher e como pessoa. Beijo no teu coração, até o próximo vídeo.